problema não está na incorporação de técnicas jornalísticas pela comunicação pública. O jornalismo é uma atividade plural e pode ser exercido por diferentes tipos de organizações, por empresas privadas, por veículos comunitários, por empresas estatais. Mas é de se esperar que a estrutura de propriedade influencie de alguma maneira no conteúdo produzido. Por isso, o ideal é que os cidadãos tenham acesso a uma ampla variedade de fontes jornalísticas. O ponto crítico do jornalismo exercido diretamente pela administração pública é que compromete-se a função watchdog da imprensa. Você acabou de ouvir a professora Andressa Buturi Quinis, pesquisadora de pós-doutorado, doutora e mestra em ciência política. Ela compôs a banca de avaliação da minha tese de doutorado, na qual os principais resultados serão explorados neste primeiro episódio. Trata-se de uma investigação qualitativa e quantitativa que mapeou como a comunicação pública de Estado é realizada em prefeituras de municípios de pequeno porte em Santa Catarina. Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao Comunicagov, o podcast sobre comunicação pública para pequenos municípios. Eu sou Maiara Maduro, jornalista com mais de 15 anos de experiência, sendo 6 deles atuando diretamente na comunicação em prefeituras. Este podcast faz parte do conjunto de produtos técnicos da minha tese de doutorado, defendida em 2024 na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Com base nos dados da pesquisa, em experiências e nos princípios da governança pública, o Comunicagov complementa o e-book, transformando a comunicação pública, práticas de governança para prefeituras de pequenos municípios, e convida você a pensar a comunicação pública de um jeito mais estratégico, cidadão e transformador. Começa agora o Comunicagov, informação, reflexão e prática para quem faz a comunicação pública acontecer nos pequenos municípios. A gente parte aqui de uma ideia que eu acredito muito. A pesquisa científica não pode ficar presa dentro da universidade. Muita gente ainda associa a pesquisa à teoria difícil, a debate acadêmico, mas a pesquisa aplicada vai muito além disso. Ela tem um compromisso com a vida real, com a sociedade, com os problemas do dia a dia. Num país como o Brasil, onde as universidades públicas são as grandes responsáveis por gerar conhecimento, é essencial que esse saber chegue nas pessoas e ajude a transformar a realidade. E é por isso que, neste episódio, eu quero dividir com você os principais achados da minha pesquisa e te convidar a pensar em como os dados, quando bem interpretados, podem virar ação. E mais do que isso, podem fortalecer a democracia lá na ponta, no município. A pesquisa que deu origem a essa tese nasceu da prática, da vivência no dia a dia da comunicação em prefeituras. Foi ali que eu percebi o quanto ainda falta falar sobre comunicação pública em municípios pequenos. Quando eu falo em municípios pequenos, estou me referindo àqueles com até 20 mil habitantes. No Brasil, eles são a maioria, representam 69% do total. Isso dá 3.853 municípios. Mesmo assim, ainda são poucos os estudos que olham para essa realidade. Quando comecei o doutorado, em 2021, fui atrás de entender mais a fundo essa questão. A pesquisa misturou métodos qualitativos e quantitativos e passou por várias etapas. Mapeamento de legislações e normativas, aplicação de questionários online em quase 100 municípios de Santa Catarina e realização de entrevistas em profundidade com comunicadores e servidores públicos que estão na linha de frente da comunicação. Escolhi Santa Catarina tanto por questões metodológicas quanto práticas. O estado está entre os 10 do país com maior proporção de municípios pequenos, o que faz dele um ótimo lugar para refletir sobre os desafios estruturais da comunicação pública local. Mais do que entender o que é feito, a pesquisa quis entender como é feito, por quem, com quais dificuldades e também com quais possibilidades.
Essa pesquisa foi orientada pela professora Edna Miola. A Edna é doutora e mestra em comunicação, formada em publicidade e propaganda e é uma referência quando o assunto é comunicação governamental e democracia digital. Foi ela quem me ajudou a olhar tanto para os limites da pesquisa quanto para o potencial que ela oferece. Se quisermos explicar uma realidade em profundidade, é preciso restringir o objeto que estamos estudando. Ainda assim, a pesquisa da Maiara tem um escopo relativamente amplo para uma pesquisa individual feita sem financiamento, aliás. Por um lado, a Maiara conseguiu traçar um retrato muito fiel da situação da comunicação dos municípios de pequeno porte no estado de Santa Catarina. A análise quantitativa, aquela feita a partir de um survey com quase 100 municípios, alcançou representatividade estatística. Isso quer dizer que essa pesquisa permite fazer generalizações sobre todos os municípios catarinenses. Já as análises qualitativas, que também foram incluídas no trabalho, demonstram e explicam as condições de trabalho dos profissionais de comunicação que atuam nas prefeituras. E também falam sobre as concepções, as visões, os entendimentos que esses profissionais têm sobre o seu próprio trabalho e o seu papel junto à comunidade. Além disso, como a literatura consultada pela Maiara mostra, há características compartilhadas pelos pequenos municípios, como, por exemplo, a escassez de infraestrutura. Essa escassez de recursos de vários tipos afeta diretamente o trabalho dos profissionais de comunicação e pode ser comum na maioria das prefeituras de pequeno porte, não apenas aquelas do estado de Santa Catarina. Por outro lado, cada estado do Brasil tem características próprias, que impedem que meramente se transponha os resultados de uma pesquisa restrita como essa para todo o país. Por isso, não tentamos extrapolar esses resultados para todos os municípios de pequeno porte. Em defesa da escolha por estudar Santa Catarina está o fato de que a realidade desse estado ainda pode ser considerada diversa, pois reúne municípios com matrizes econômicas variadas e também situações financeiras diversas. Nós vemos que a maioria absoluta dos municípios nesse estado tem características comuns, como contar com apenas um profissional para administrar toda a comunicação com o público nas redes sociais, organizar e cobrir os eventos, produzir notícias e etc. A maioria também desses profissionais que foram investigados também considera que a alta carga de trabalho é o principal empecilho para desenvolver uma boa comunicação. Então, esses traços que foram identificados, que são em comum entre esses profissionais consultados nesse survey, demonstra que não é porque um município é mais rico ou mais pobre que ele dá mais ou menos atenção à comunicação com o cidadão. Outra característica comum é que, além de considerar os seus conhecimentos técnicos, a grande maioria desses profissionais valoriza muito a opinião do prefeito e de outras lideranças políticas ao tomar decisões sobre o seu trabalho. Para quem trabalhou com comunicação em prefeituras de pequeno porte, isso não parece novidade, mas é importante que esses fatos sejam documentados e analisados cientificamente, como foi no caso da pesquisa, Porque quando conhecemos essas realidades e as condições de produção na comunicação municipal, nós somos capazes de propor as soluções e os aprimoramentos para que as dificuldades sejam atenuadas e o interesse dos cidadãos possa ser o norte para todas as ações desenvolvidas. A pesquisa que deu origem a essa tese estabeleceu uma relação importante entre dois conceitos centrais para o fortalecimento das prefeituras de pequeno porte: governança pública e comunicação pública. Para entender melhor essa conexão, a gente precisa primeiro falar um pouco sobre o que é governança pública. A governança, quando aplicada nos órgãos públicos, segue algumas diretrizes, mesmo que essas diretrizes ainda não estejam definidas em leis. Na maior parte das vezes, elas são formuladas em nível federal, mas podem e devem ser adaptadas e colocadas em prática nas administrações estaduais e municipais também. De forma resumida, a governança pública é um modelo de gestão em que políticos, gestores e a sociedade atuam juntos, com metas compartilhadas e baseados em valores como legalidade, ética, transparência, equidade, integridade e prestação de contas. A partir da articulação entre essas ideias e o que a gente observou com os questionários, as entrevistas e as visitas feitas durante a pesquisa,
chegaram às duas primeiras conclusões da tese. A primeira é que, nos municípios com até 20 mil habitantes, a comunicação pública ainda está muito ligada à execução e pouco ao planejamento estratégico. Em outras palavras, o trabalho é feito, mas sem conexão com os princípios da governança, como participação, transparência ou avaliação de resultados. Mas a segunda conclusão mostra um caminho promissor. Mesmo com os desafios, é possível alinhar a comunicação aos princípios da governança pública. E há exemplos disso. O próprio Tribunal de Contas da União, o TCU, já propõe mecanismos para isso, como a inclusão da comunicação no orçamento, a qualificação de lideranças, o planejamento estratégico e a responsabilização pelo que é produzido nos canais oficiais. A terceira conclusão da pesquisa aponta para algo fundamental. A comunicação pública tem um potencial transformador, que vai além das dificuldades estruturais ou políticas. Quando ela é valorizada como um eixo estratégico da gestão, a comunicação deixa de ser apenas operacional e passa a ser uma ferramenta central para promover a cidadania, a inclusão e a participação democrática. Mas o que a gente viu na prática é que, na maioria das prefeituras analisadas, a comunicação ainda é colocada num papel secundário. Muitas vezes, quem toca essa área são servidores de outras pastas, sem formação específica, trabalhando em espaços pouco visíveis. Essa desvalorização compromete o papel da comunicação como um serviço público essencial. Além disso, a ausência de um marco legal específico para a comunicação pública nos municípios agrava ainda mais a situação. Sem uma normatização clara, surgem práticas improvisadas, decisões conflitantes e uma comunicação que nem sempre está alinhada com os princípios democráticos. Por isso, é urgente reconhecer a comunicação pública como um serviço essencial, com segurança jurídica, com diretrizes claras e com mais força na gestão pública local. A quarta conclusão destaca o papel central do jornalismo institucional na comunicação pública dos pequenos municípios. Mais do que uma forma de divulgar ações, o jornalismo vem sendo usado como uma ferramenta estratégica para garantir transparência, prestar contas à população e dar acesso às informações de interesse público. Mesmo com estruturas limitadas e equipes formadas por profissionais de diferentes áreas, o que a gente vê na prática é que as atividades do dia a dia, como escrever notícias, produzir conteúdo para redes sociais, organizar eventos, tirar fotos, fazer vídeos e criar materiais gráficos, estão todas muito conectadas com o fazer jornalístico. Isso mostra que, apesar das dificuldades, o jornalismo institucional tem sido a base da comunicação nas prefeituras analisadas. Ele cumpre uma função essencial de mediação entre o governo local e os cidadãos. Esse tema também foi aprofundado por Renan da Silva Bressani, doutor em comunicação pela Unesp e integrante da banca avaliadora. Com grande experiência na área e reflexões valiosas sobre comunicação pública e assessoria, o Renan contribuiu com análises importantes sobre como o jornalismo institucional pode fortalecer a relação entre o Estado e a sociedade. Então, pensando nessa primeira reflexão, quando uma linguagem jornalística chega, ela cria uma demanda por cidadania, é muito interessante a gente observar em que medida o jornalismo, no contexto de uma prefeitura, ele evidencia práticas de comunicação pública e em que medida a evidência de práticas de comunicação pública traz indícios de processos de aperfeiçoamento da cidadania em contextos municipais. Ou seja, o jornalismo é uma linguagem que nasce vinculada ao interesse público. Obviamente sabemos o quanto o interesse público ele é movimentado por grupos sociais que vão produzindo disputas em relação ao poder. A comunicação pública chega com um parâmetro extremamente importante de produção de cidadania, uma vez que ela traz princípios que ajudam nesse aperfeiçoamento da compreensão mesmo do que significa interesse público. Então, na medida em que existem práticas jornalísticas frequentes baseadas nesses princípios da comunicação pública, podemos afirmar que estamos diante de um forte indício de que as relações naquele contexto municipal, elas se alimentam e são alimentadas por essas práticas jornalísticas. Claro que o jornalismo, ele também pode servir a uma ideia de interesse público que
ironicamente, não está pautada na comunicação pública, né? Entendendo esse interesse público como esse arranjo resultante de um produto de forças de atores que compõem um determinado local. Então, se esses atores nesse local lançam mão de práticas jornalísticas ou de uma linguagem jornalística baseadas em princípios clientelistas, em produção de autoelogios, numa linguagem que privilegie o político em relação ao público, né? Ou sendo mais específico, que privilegie uma política de governo e não uma política de Estado, estamos diante de um jornalismo que, a partir dos princípios da comunicação pública, facilmente pode ser identificado como uma prática que não colabora para a cidadania. Entretanto, se a gente percebe que essas práticas jornalísticas têm sido alimentadas, aquecidas por princípios da comunicação pública, a gente entende o quanto o jornalismo ele cumpre esse papel, não apenas de ser o reflexo do interesse público, mas de formar esse interesse público. Então é muito interessante observar que práticas jornalísticas pautadas pela comunicação pública tendem a formar públicos que vão, num outro processo, se alimentar dessas informações e, ao mesmo tempo, produzir novos fatos diante do contexto local. O jornalismo tem um papel muito, muito importante na construção da comunicação pública e da cidadania. É interessante perceber na sua pesquisa o quanto práticas jornalísticas frequentes em municípios investigados por você revelam indícios fortes de um aperfeiçoamento da comunicação pública. Embora o jornalismo praticado por prefeituras possa ter um papel central na produção de conteúdo de interesse público, a pesquisadora Andressa Quinés faz um contraponto, discutindo e problematizando esse cenário. Em municípios onde a imprensa local está ausente ou fragilizada, os chamados desertos de notícias, a comunicação da prefeitura pode ser a única fonte de informação para a população. O ponto crítico do jornalismo exercido diretamente pela administração pública é que compromete-se a função watchdog da imprensa. E o que é a função watchdog? Ela se refere ao papel da imprensa em fiscalizar os detentores do poder, expondo abusos, denunciando casos de corrupção, cobrando maior transparência, maior accountability. E quando o jornalismo está vinculado a instituições, a organizações de governo ou de Estado, essa função tende a ser enfraquecida. Portanto, o problema não está necessariamente na criação de portais de notícias por órgãos públicos, por exemplo. O risco aparece quando esses canais se tornam a única fonte de informação disponível para a população. E isso acontece com frequência em pequenos municípios. Segundo a Abrage, mais da metade dos municípios brasileiros são desertos de notícia, ou seja, não contam com veículos jornalísticos locais em funcionamento. Isso afeta cerca de 30 milhões de pessoas. E essa questão, ela é complexa e não será facilmente resolvida, porque os desertos de notícias são uma expressão direta da crise global do jornalismo, que tem enfrentado transformações econômicas e tecnológicas que desafiam as suas fontes de financiamento. Além disso, nós temos um outro ponto particularmente sensível entre mídia e política, que são os vínculos diretos entre empresas jornalísticas e políticos no exercício do mandato. Essa proximidade compromete a autonomia editorial e também enfraquece a função crítica da imprensa, especialmente em contextos locais, especialmente nos pequenos municípios. Todos esses fatores, em resumo, contribuem para um cenário em que parte da população brasileira carece de acesso a uma variedade de fontes jornalísticas que são realmente independentes. A quinta e última conclusão da pesquisa mostra que a comunicação pública de Estado nas prefeituras de pequeno porte tem se consolidado principalmente nos ambientes digitais. O uso de portais oficiais e das redes sociais aparece como a principal forma de divulgar informações de interesse público. Isso acontece, em parte, pelo baixo custo operacional dessas plataformas,
o que é uma grande vantagem para municípios com pouca estrutura. Mas é importante lembrar que, apesar de trazerem mais alcance e agilidade na hora de informar, os meios digitais também trazem desafios importantes. A gente está falando de inclusão, de acesso equitativo à informação e até do papel que os algoritmos têm na hora de distribuir os conteúdos. Ou seja, não basta estar nas redes ou ter um site ativo, é preciso refletir. Essas ferramentas estão mesmo sendo usadas para cumprir o papel da comunicação pública de Estado? Estão ajudando a informar de forma democrática? Ou estão só repetindo desigualdades que já existem no território, como o acesso limitado à internet ou o alcance desigual entre diferentes grupos sociais? Para contribuir com essa discussão, vamos ouvir novamente a professora Andressa. A contribuição dela propõe reflexões que ligam os dados da pesquisa aos debates mais contemporâneos sobre o papel da comunicação nas democracias, especialmente em tempos em que os canais digitais são tão centrais, mas nem sempre garantem acesso igual a todos. Em primeiro lugar, eu acredito que é importante que as organizações públicas permaneçam atuantes nas redes sociais digitais. Isso porque essas plataformas, elas se tornaram centrais nas atuais redes de comunicação. É através delas que muitas pessoas se informam e é através delas que as organizações públicas podem atingir determinadas parcelas da população, especialmente os mais jovens, né? Mas nós precisamos manter um olhar crítico sobre as redes sociais digitais. Isso porque elas não são veículos neutros, que somente direcionam as mensagens dos emissores para os receptores. Antes disso, são empresas que possuem seus próprios interesses econômicos e interesses, inclusive, políticos. E essas empresas têm autonomia para favorecer a disseminação de determinados tipos de conteúdo, e os parâmetros utilizados pelos algoritmos para isso são muitas vezes, ou na maioria das vezes, muito pouco transparentes para nós. Mas então, como que as prefeituras, podem ampliar suas redes de comunicação para além das redes sociais digitais? Eu acredito que nós não temos uma resposta simples para essa pergunta ou uma resposta de fácil execução. Eu quero enfatizar aqui que a comunicação pública não é um fragmento da gestão política, da gestão pública. A comunicação pública é uma dimensão constitutiva da gestão pública. Então, como é possível fortalecer a comunicação pública em uma gestão resistente à participação social, em uma gestão pouco transparente, em uma gestão que exclui os cidadãos do processo decisório? Para que a comunicação pública seja efetivamente aprimorada, é fundamental que a gestão adote uma postura aberta ao diálogo. Isso implica reconhecer que a comunicação não deve ser tratada apenas como um canal de transmissão de informações, mas como um espaço de escuta ativa. Uma gestão comprometida com a comunicação pública precisa estar disposta a ouvir as demandas das pessoas, a ouvir as críticas e as sugestões das pessoas. E também precisa estar disposta a implementar práticas de decisão multilaterais, que envolvam diferentes setores da sociedade. Sem essa abertura para o diálogo, a comunicação pública, seja ela realizada por qualquer plataforma midiática, ela tende a se tornar meramente instrumental e protocolar. O que essa pesquisa mostra é que a comunicação pública nas prefeituras de pequeno porte é um serviço complexo, mas essencial. Mesmo enfrentando muitos desafios, como a falta de estrutura, de profissionais especializados e de reconhecimento, ela tem um papel central no fortalecimento da democracia local. É por meio da comunicação que se garante transparência, acesso à informação e cidadania. Mas para que isso aconteça de verdade, é urgente que a comunicação pública de Estado seja reconhecida como um serviço essencial,
com um marco legal próprio que traga regras claras e padronizadas. Mais do que informar, a comunicação precisa ser estratégica, precisa estar conectada à gestão pública com base nos princípios da governança, como liderança, planejamento, responsabilidade e, claro, o interesse público. Só assim ela deixa de ser uma atividade improvisada e passa a ser um instrumento de transformação real nas cidades pequenas, que são maioria no Brasil. E para fechar este primeiro episódio do ComunicaGov, vamos para o nosso quadro fixo de encerramento, Boas Práticas. Neste quadro, eu apresento algumas sugestões simples e possíveis, pensadas especialmente para quem trabalha com comunicação pública em municípios pequenos, com poucos recursos, mas com muita vontade de fazer a diferença. Confira agora algumas sugestões de boas práticas na comunicação pública. Não trate a comunicação como tarefa operacional. Comunicação pública não é só postar em rede social. Ela precisa estar integrada à gestão, com planejamento, objetivos e avaliação. Evite improvisar. Sempre que possível, registre processos, elabore um plano de comunicação, mesmo que simples, e documente as ações. Evite copiar formatos prontos sem refletir sobre o contexto local. Antes de replicar uma campanha de outro município ou seguir uma tendência, avalie se aquilo faz sentido para a sua realidade e para a população que você atende. Não ignore a função pública da comunicação. O foco não deve ser enaltecer a figura do gestor, mas sim garantir o direito da população à informação clara, acessível e de interesse público. Você ouviu o primeiro episódio da primeira temporada do ComunicaGov, o podcast sobre comunicação pública para pequenos municípios. Este conteúdo faz parte da tese de doutorado em Planejamento e Governança Pública da jornalista Maiara Maduro, defendida na UTF-PR em 2024. Edição e finalização, Lara Donola. Acompanhe os episódios e siga com a gente nessa jornada por uma comunicação mais estratégica, cidadã e transformadora.